Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, por estarmos na tua presença nesta noite, Senhor Deus. Nós podemos ouvir, Senhor Deus, Senhor, tão maravilhoso, Senhor Deus, falando da tua bondade, da tua misericórdia, do teu amor, da tua graça, Senhor. E nós queremos lhe dizer nesta noite que somos gratos a ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas tuas misericórdias, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque que o Senhor tem tido conosco, pelas tuas misericórdias que têm sido tão abundantes, Senhor Deus, porque tu és um Deus abundante, tu és um Deus de milagres. Tu és um Deus de coisas grandes e tremendas, Pai. Nós te louvamos nesta noite, consagramos a Ti nossas vidas, consagramos a Ti todo o nosso ser, Senhor Deus. A Tua palavra diz que a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu amor nos seguirão todos os dias, Pai. E ensina-nos a andar nesses caminhos, ensina-nos, ó Pai, a ouvir a tua voz doce no meio de tanta tribulação, Senhor, a tua voz calma, Senhor Deus, a tua voz que traz paz, a tua voz que traz conforto, a tua voz que traz consolo àqueles que estão cansados, abatidos, doentes. Senhor, em nome de Jesus, entra com providência nesta noite, Senhor. Fala conosco, Senhor, tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo para fazer em nós a tua vontade, porque nós te amamos, Senhor. Nós te convidamos nesta noite, venha fazer parte da nossa vida, venha andar conosco, venha andar junto de nossos corações, venha estar guiando nossos passos, nos conduzindo em pastos verdejantes, venha estar guardando as nossas pisadas, venha estar guardando os nossos corações para que não caiamos em arapuca, Senhor Deus, para que não sejamos pegos de surpresas, mas que possamos em tudo te exaltar, porque sabemos que tudo está no teu controle. Aquele que chora, que necessita de um milagre, aquele que encontra-se em um hospital, aquele que encontra-se doente, enfermo, aquele que nesta noite está alegre, feliz, Senhor. Todos nós necessitamos da tua presença. A tua palavra diz que a necessidade ela gera um milagre, e nós estamos aqui hoje nesta noite dizendo a ti, Senhor, tome as nossas vidas em tuas mãos. Sabemos que o Senhor tem nos guardado, sabemos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, sonhamos ou imaginamos. Senhor, graças te damos nesta noite. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Não somos merecedores de coisa alguma, mas a tua misericórdia, a tua graça, o teu amor, ela nos consola, nos guia e nos coloca de pé e nos assiste em cada momento, ó Pai Todo-Poderoso. Obrigado por tudo que o Senhor tem sido nas nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Obrigado por estarmos reunidos juntos com os irmãos. Aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor Deus, vem estar abençoando esse tempo de comunhão. Vem estar abençoando esse tempo que estaremos na tua presença. Vem estar abençoando esse tempo que estamos diante do teu altar. Aceita as nossas vidas como sacrifício vivo. Aceita nosso louvor, aceita nossa gratidão. É em nome de Jesus que eu oro. Oro por aqueles que estão aqui agora, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão longe, aqueles que estão trabalhando. Alcança cada um deles, dos irmãos, dos nossos amigos, da igreja. Senhor, vai fortalecendo este povo, esse corpo, Senhor. Vai curando o teu corpo, vai curando a tua igreja, vai curando os corações, vai entrando com poder e glória nesta noite, Senhor. Ao abatido de coração, levanta. Ao que está triste, ao que está cansado, revista as suas forças. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. E obrigado por tudo, por aquilo que o Senhor vai fazer conosco nesta noite. Obrigado, Senhor, meu Deus. Seja bem-vindo nesta noite no nosso meio. Seja bem-vindo, Espírito Santo, para fazer a tua vontade. Eu te louvo e te agradeço nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, amados. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de falar conosco nesta noite algo que Deus colocou no meu coração. Desde domingo, Deus tem falado comigo sobre o poder do Evangelho, o poder da salvação, sobre a rejeição que os homens têm tido com o Evangelho e a bondade de Deus. Por isso que até eu falei desse hino hoje. Quanto Deus tem sido bondoso conosco, quanto Deus tem nos guardado, o quanto Deus tem sido misericordioso com as nossas vidas. E eu queria começar com o texto, Romanos 1,16, conhecido de todos nós, né? Vai falar sobre o Evangelho, o poder do Evangelho. E Paulo introduz esse grande tema do Evangelho aos nossos corações, e talvez é o grande tema, né, da pregação de Paulo, que ele vai falar sobre o Evangelho. Este Evangelho, ele diz aí no versículo 16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Primeiro o judeu e também o grego, e eu tenho certeza que tem chegado a cada um de nós. Bom, o texto fala sobre o poder de Deus, poder dunamis, né?
como se fosse uma bomba atômica, né? O evangelho é poderoso, o evangelho ele transforma, o evangelho ele cura. O evangelho é o grande tesouro que Deus deixou para nós. É o grande bem precioso que Jesus deixou para cada um de nós, é o evangelho de Jesus Cristo. No evangelho de Jesus Cristo nós encontramos força, encontramos cura, encontramos salvação, libertação. O evangelho de Jesus ele traz vida. O evangelho de Jesus ressuscita o morto. O Evangelho de Jesus dá vida ao que está longe, que está desviado. O Evangelho de Jesus, o poder de salvação de Cristo Jesus, é aquele que transforma vidas de tal maneira que as pessoas muitas vezes duvidam de como é que Deus pode mudar tanto a vida de pessoas como através do Evangelho de Cristo, através da palavra de Cristo. E esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder de Jesus que deixou para cada um de nós. Eu acho bonito aquele versículo que diz: nós temos um tesouro, né? Em vasos de barro. O que é esse tesouro? É exatamente isso, é a palavra da salvação. É porque Jesus é a nossa salvação. Jesus é uma carta escrita. Jesus não era simplesmente um homem de palavras, mas Jesus era um homem de exemplos. Jesus era um homem que a vida dele estava escrita para que nós possamos ver, né? Podíamos ver e podemos ver isso, né? A cura, a salvação, o milagre, o amor, a bondade, a misericórdia. O Evangelho a revelação, né, daquilo que Jesus é por nós. E então, amados, exatamente, eu quero dizer que, do mesmo jeito que Deus tem nos procurado, nós temos um lado que tem evitado a Deus. Nós vivemos um mundo hoje onde nós estamos vivendo um conflito muito grande espiritual, porque da mesma maneira que o evangelho da salvação tem sido pregado, anunciado, tem libertado vidas, tem nos guiado, tem nos transformado, tem nos batizado. O Evangelho de Cristo, ele batiza aquele que crê, ele transforma aquele que crê, ele traz vida, ele traz restauração, ele restaura famílias. E tudo isso nós aprendemos que, através do Evangelho, através de Jesus Cristo, através dessa salvação que nos foi proposta, e Jesus pagou o preço, né? E sabemos que aquilo que Jesus fez por nós, né, foi aceito pelo Pai quando Jesus ressuscita ao terceiro dia. E ali nós vemos o Senhor Jesus sendo coroado daquilo que ele havia feito, daquilo que ele tinha prometido, daquilo que ele prometeu lá atrás, numa aliança que ele formou com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. E quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, ali então o complemento daquilo que Jesus, aquilo que Deus Pai havia feito aliança com Jesus e com o Espírito Santo. Se nós fôssemos agora para o Salmo capítulo 2, nós vamos ver que as nações, os homens, os povos, os reis, os monarcas, as pessoas têm evitado de todas as formas o evangelho de Cristo. O Salmos 2 diz o seguinte: porque as nações se agitam e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram secretamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: quebramos. Eu gosto mais da outra tradução que diz: rompamos com as suas ataduras e lancemos fora os laços diante de nós. Olha só, amados. De um lado, nós temos um tesouro escondido, guardado em nossos corações. A Bíblia diz que todo aquele que crê, amados, e se você crê nesta noite, saiba de uma coisa: esse tesouro, a palavra de Deus, a salvação, a libertação, a cura, está à disposição de todo aquele que crê. E do outro lado, nós temos a palavra de Deus dizendo em Salmos, no versículo capítulo 2, que as nações se agitam. O que nós estamos vivendo nos últimos dias é exatamente isso. As nações têm se agitado, as pessoas, os reis, as estruturas políticas, estruturas mundiais, a economia do mundo estão agitadas. Elas estão, como diz a palavra de Deus, com os reis, os monarcas, os homens da terra. Você já percebeu que é uma coisa muito dura para as pessoas, porque o evangelho, em que pese diz a palavra de Deus que ele é o poder de Deus para a salvação, o evangelho, andar com Cristo, envolve renúncia, envolve sacrifício, envolve em que você e eu temos que renunciar muitas coisas para andar com Jesus. E aí então começa o problema das nações, e aí então começa o problema das pessoas, dos líderes mundiais. De quem quer renunciar o seu eu, pagar um preço por causa do evangelho, quem quer abrir mão. Sabemos o quanto é difícil andar com Cristo, andar na palavra, renunciar, aceitar o evangelho,
andar naquilo que Deus tem falado. Por isso que diz a palavra de Deus que os povos, as nações se agitam, o mundo está agitado, o mundo está guerreando, os homens estão, neste momento, a palavra de Deus diz que eles conspiram contra Deus. Ou seja, eles ficam ensinando, eles ficam conspirando, eles ficam inventando coisas. Estava lendo um texto esses dias, cientistas, parece que de Harvard, tentando explicar o milagre de Jesus na multiplicação dos peixes e dos pães, principalmente dos peixes, que é onde eles fizeram a pesquisa. E é engraçado que as pessoas acreditam em coisas, porque aí vai entrar Salmo capítulo 2, ou Salmos 2, que diz aqui exatamente o que é conspiração. Os homens combinam, os homens tramam, eles se levantam contra a palavra de Deus, eles se levantam contra o milagre de Deus, tentam explicar o que é inexplicável, que é impossível explicar o milagre de Deus. Bom, a explicação que eles deram, não sei se vou conseguir falar para vocês entenderem, os cientistas deram o seguinte, que existe uma determinada época do ano, onde foi feita a multiplicação lá dos peixes, que águas muito profundas, elas sobem, se levantam, elas mexem, agitam lá embaixo, e sobem. E quando sobe, os peixes vêm, e há então uma desoxigenação, né? E então os peixes morrem, deixam de viver. Jesus tirou proveito, ele sabia disso. Então, eu estava lendo isso lá, ouvindo essa entrevista lá de Harvard, eu disse, bom, então Jesus não é um salvador, Jesus é um embusteiro. Jesus não traz vida, Jesus está mentindo. Ora, mas, o que nós percebemos é que há muita coisa contra o evangelho, sempre teve, continua tendo, sempre há muita contenda, muita rejeição, muita conspiração, muita mentira contra Jesus, contra o evangelho, contra a palavra. Por que, amados? Porque a causa é esta. Eles querem romper com o evangelho, querem romper com a palavra de Deus, querem romper com as ataduras, porque a Bíblia diz que o evangelho para nós ele é suave, ele é de jugo suave e leve. Mas a palavra de Deus, o evangelho da salvação, para o ímpio, ele é algo pesado. Ele se transforma em algo pesado. Ele vira um problema na vida dos ímpios, porque o evangelho do Senhor Jesus, ele confronta cada um de nós, ele confronta a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se portar. Ele confronta quando você às vezes vai até ele dizendo, Senhor, eu tenho direitos, mas a Bíblia diz que o nosso direito não existe diante de Deus. O nosso direito não significa nada. Porque a Bíblia diz que tudo, a Bíblia diz que o direito é saber que nós temos Jesus como nosso Salvador, como nosso Redentor. Esse é o direito que nós temos, porque a Bíblia diz que se não fosse pelas tuas misericórdias, nós seríamos o quê? Consumidos, porque o pecado é uma fraude. Se nós pegarmos desde Adão e Eva, nós vamos ver que o diabo ofereceu para Adão e Eva, e o que ele ofereceu para Adão e Eva, ele nunca podia dar. Não pode dar nada, somente o Senhor. E é por isso que Paulo diz que esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu tenho visto Deus mudando a vida de pessoas, e você tem visto Deus mudando a vida de pessoas, você tem visto vidas sendo transformadas, curadas, batizadas. Você, amados, é prova viva do que o Evangelho de Deus é poder para aquele que crê, porque quantas vezes você quis parar, desanimar, desistir? Por quantos caminhos você e eu passamos, quantas lutas, quantas provas, quantas situações, e você diz, Senhor, estou tão cansado, Senhor, estás. Quando Júnior está orando diante de Deus, ele diz: Ah, Senhor, se eu soubesse onde o Senhor estaria, onde o Senhor estivesse, onde o Senhor está. Se eu soubesse, eu iria até ti e colocaria minha causa diante do Senhor. Mal sabia Jó que Deus estava no controle de tudo da sua vida. Deus está no controle de tudo da sua vida. Você pode chorar, você pode clamar. Falamos na semana passada, às vezes você clama e demora a resposta. Deus está no controle da tua causa. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle de tudo que está acontecendo à tua volta. Às vezes parece que as coisas estão fora de controle, mas, amados, não é a verdade. O Evangelho de Deus nos declara que está no controle de Deus. Tudo está nas mãos do Senhor, o coração do rei, o coração dos homens, tudo que está acontecendo na terra. O Senhor não é pego de surpresa. Por quê? Porque o alvo das pessoas contra Deus é romper com as suas ataduras, elas querem rejeitar. E o Senhor, no versículo 4, ele diz assim: E aquele que está sentado nos céus rirá, e o Senhor zomba deles.
Vamos romper com Cristo, vamos romper com o Evangelho, vamos romper com salvação, vamos romper com o Senhor Jesus. Oh, amados, nós sabemos o que aconteceu na cruz do Calvário. O diabo preparou todas as coisas, o diabo pensou que poderia matar o Filho de Deus, e ali naquela cruz, que Jesus tivesse sido derrotado, e você sabe a consequência daquilo que aconteceu. Jesus ressuscitou 3 dias depois, e Jesus deu sua vida por nós. Jesus, ele foi nosso substituto, ele cumpriu toda a palavra de Deus, ele cumpriu toda a lei, e entregou sua alma ao Senhor, seu Deus Todo-Poderoso, a seu Pai. Ele entregou toda a sua vida por amor a nós. Esvaziou-se, como está lá em Filipenses. Ele abriu mão de si próprio, abriu mão de si mesmo, por amor a nós. Olha, amados, como Deus é bondoso, como Deus é caridoso, como Deus te ama. Eu estava pensando um pouquinho hoje à tarde, como Deus ama cada um de nós. Nós falhamos, nós muitas vezes queremos fugir da presença dele, queremos ir embora. Estamos cansados para ler a Bíblia, estamos cansados para passar o tempo em oração, estamos cansados para dedicar um tempo a Deus. Reclamamos quando muitas vezes temos que fazer algo para o Senhor. Mas ele está lá firme porque ele te ama, ele tem algo conosco, ele tem algo, uma promessa da tua vida. E nós vamos ver agora que eu disse que nós íamos ver 3 coisas: o poder de Deus, o homem tentando romper com Deus, e como estamos vendo as pessoas estão rompendo, os jovens estão rompendo, essa geração está rompendo, o mundo está rompendo, as nações estão agitadas. Eu, quando li esse Salmo, Salmos 2 aqui, esse capítulo 2, eu estava dizendo, Senhor, nós estamos vivendo isso, exatamente a mesma coisa. Que tudo está tão agitado, tudo está tão fora de controle, parece que as pessoas estão fora de controle. Nós estamos vendo tudo na rua, você vê de tudo hoje em dia na rua. Nós estamos vendo as pessoas se afastando de Deus, rompendo com Deus, e a palavra do Senhor diz que Deus vai rir, zombar deles. Por quê, amados? Porque o evangelho de Deus é poder para todo aquele que crê. Se nós abrirmos um pouquinho nossas Bíblias em Judas, lá na frente, amados, no livro de Judas, no versículo 1, Judas inicia o texto dizendo o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Sabemos que esse Judas aqui, quem é? É o meio-irmão de quem? De Jesus, irmão de Tiago. O mesmo Judas e Tiago, que lá atrás não acreditavam que Jesus fosse o Messias, agora Judas se coloca como o quê? Como servo de Jesus Cristo. Ele não se intitula irmão de Jesus Cristo, mas ele chama a si próprio de quê? De servo. Judas, Jesus está acima de todas as coisas. Judas reconheceu que Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Judas reconheceu que não havia um poder maior do que Jesus Cristo na terra. Judas reconheceu que não havia um homem semelhante a Jesus na face da terra. E Judas se colocou em posição de escravo, de servo. E você sabe que um escravo, um servo, não tinha direito algum, amados. A Bíblia diz que nós não temos direito algum a partir do momento que entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus. Que mesmo diante dessa promessa, e mesmo diante de tantas dificuldades que nós passamos, nós temos um Deus que nos guarda, como está falando aqui no versículo 1. Porque nós temos 3 tipos de bênção no versículo 1. Aos chamados, aos amados em Deus Pai e aos guardados em Cristo Jesus. Primeiro, porque é a nossa chamada. Você foi chamado, escolhido, separado, santificado, colocado de lado. A palavra de Deus diz que quando somos chamados, Ele está chamando você para revelar os seus planos, os planos dele para você. Ele quer que você entre na presença dele, ele quer que você tenha gozo na presença dele, ele quer te revelar os seus planos, ele quer se mostrar para você. E a Bíblia diz que nós somos que chamados. Lá em Romanos, quando lemos o texto, que o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação, para aquele que crê, e primeiro o judeu, depois o grego, o poder de Deus tem chegado até nós, a glória do Senhor tem chegado até você, porque você foi chamado de Deus, escolhido, separado. Os crentes, a Bíblia diz que os crentes foram chamados das trevas para a luz. Você antes e eu, nós estávamos mortos em pecados, mas agora você está onde? Você está na luz, junto com Ele. A Bíblia diz que você e eu somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo.
ou co-herdeiros com Cristo. Você e eu fazemos parte de uma linhagem sacerdotal, e essa linhagem sacerdotal te é garantido pelo chamado que um dia você teve, que um dia eu tive, que um dia você tem. E é esse chamado que te sustenta, é esse chamado que Paulo andava grudado nele. Paulo dizia: eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Deus é poderoso para guardar a minha fé até o fim. Paulo tinha certeza da salvação, porque Paulo era um chamado de Deus. Aqui Judas fala da chamada de Deus. E só pode ter a certeza dessa salvação aqueles que foram chamados de Deus. Você sabe que um dia Deus te chamou e por isso que você está aqui de pé. Eu falo para minha mãe todos os dias: você está de pé porque você é um chamado de Deus, porque você é um separado de Deus, porque você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você e eu fomos adquiridos por aquele sangue na cruz do Calvário. Amados, o mundo lá fora está tentando romper e Jesus está querendo chegar perto. O mundo lá fora está tentando romper com as ataduras, romper com Cristo. O mundo está agitado e o Senhor está procurando você e eu nesta noite. Tem procurado você nas madrugadas. Quantas noites você acorda de madrugada? É o Espírito Santo te chamando. Quantas vezes o Senhor te faz você perder o sono? É o Espírito Santo te chamando para orar e interceder. Quantas vezes você durante o dia, de repente você se pega chorando? É o Espírito Santo que está ali intercedendo com você, pedindo e orando com você para orar por alguém, porque às vezes alguém no corpo precisa de um milagre. Quantas vidas da nossa voz estão esperando por você e por mim? O chamado de Deus nos garante isso. Entrar no gozo da salvação, entrar no gozo desse evangelho poderoso, viver com Deus. A segunda das bênçãos, diz aí, é que os chamados de Deus, os amados de Deus Pai, ou amados. Nós somos amados em Deus Pai. A Bíblia diz que aquele texto que eu notei aqui, nós somos separados, santificados, transformados, objetos de um eterno amor. Aquele texto tão bonito que eu acho lindo esse texto, Romanos 8, 38, 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia! Deus te ama. Oh, aleluia, Deus te chamou e Deus te ama. Nada pode nos separar do amor do Pai. Nada pode nos separar da presença de Deus. Nada pode ser rompido, amados. É a garantia do crente, é a certeza do cristão, que estamos passando por muitos períodos de muitas lutas. Sim, passamos. Mas em todas elas o Senhor tem nos dado a vitória. Às vezes você pensa que Deus se afastou de você e a palavra de Deus está dizendo o contrário. O mundo quer romper com o Evangelho, com Cristo, mas o Senhor está procurando você e eu para estarmos junto dele. O mundo está agitado lá fora, mas a palavra do Senhor diz que você e eu temos paz, porque você é o escolhido do Senhor. O mundo lá fora está guerreando, mas o Senhor diz que aqui você tem paz. Você pode estar dizendo: Senhor, e agora como fazer? Deus tem a porta preparada para você nesta noite. Deus tem promessa de vitória na tua vida. Deus disse que você, junto com Ele, porque o amor de Deus está sobre você. E Paulo reconhece isso, dizendo que nada poderia afastar deste amor. Nada poderia afastá-lo deste amor. Nada pode afastar você do amor de Deus, amados. Porque o poder de Deus te envolve de tal maneira que quando você quer escapar, ele vai atrás. É como fala do bom pastor, a ovelha que foge das 100 ovelhas, uma foge, ele para tudo e vai buscar perdido, porque ele te ama, ele conhece você pelo nome, ele guarda você, ele tem te sustentado, e a palavra dele tem te sustentado. Ah, essa palavra dunamis, essas palavras da salvação, que quando você diz: Senhor, quero romper, o Senhor diz: não, não tem mais jeito, você é meu. Você lembra que está escrito lá em João 17, diz: ah, Senhor, aqueles que tu me deste, de maneira nenhuma os lançarei fora. E todos que o Senhor me deu, nenhum deles se perderá. Até eu falava esse dia para um irmão da igreja, e eu disse: ah, Jesus está demorando, porque quantos que estão chamados estão afastados? Quantos que estão chamados estão longe? Quantos estão chamados e hoje talvez não subiriam?
Deus tem dado tempo para você pregar para o seu parente, para o seu filho, para o seu marido, para o seu esposo. Deus tem dado tempo para você pregar àqueles que estão à sua volta. Falávamos a semana passada: tira os olhos dos seus problemas e coloque os olhos no Senhor. Tira os olhos das suas circunstâncias e coloque os olhos naquele que é poderoso para te curar nesta noite, te libertar, te salvar. Tira os olhos de tudo aquilo que o inimigo tem feito contra a tua vida. Se é que ele tem feito, ele pode fazer algo, porque eu sempre falo para minha mãe, o diabo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso redor, rugindo como leão, mas ele não pode o quê? Te tocar. Porque Deus é poderoso, porque Deus é um Deus de vitória, porque Deus te escolheu um dia, porque tudo que pertence ao Pai pertence a você. Tudo que é teu, e a palavra do Senhor te garante vitória em nome do Senhor Jesus. O terceiro ponto em Judas, no versículo 1, diz que nós somos guardados em Jesus Cristo. Oh, aleluia! Você foi chamado por Deus, você é amado em Deus Pai e guardado em Jesus Cristo, louvado seja Deus. A sua salvação depende inteiramente de quem? De Deus. O que você tem que fazer. Passagem que diz que Jesus falando para os discípulos: ainda que vocês façam tudo o que eu vos mandar, vocês continuam sendo servos inúteis. Não é o que você faz para Deus, não é o quanto nós queremos fazer para Deus, mas é o amor, a bondade, a fidelidade, a misericórdia, a graça do Senhor Jesus em relação a cada um de nós. Ele guarda aqueles que são seus, ele guarda a sua igreja. Você sabe que a igreja ela pode estar sendo, né, oprimida, mas a igreja não pode ser o que? Suprimida. O inimigo está tentando, talvez, oprimir a igreja, mas ele não pode destruir a igreja. O inimigo tem tentado e o mundo tem tentado romper com Cristo, mas Cristo diz: aqueles que são meus, eu não vou perder de maneira alguma. E eu creio nesta noite estar falando com pessoas que um dia tiveram chamado de Deus, têm vivido este amor do Pai e têm experimentado o agir de Cristo nas suas vidas. Como é bom, amado, saber que nós temos um Deus que nos guarda, e Paulo sabia disso. Eu sei em quem tenho crido, eu sei quem eu sei de quem eu sou e a quem eu sirvo, ele diz lá em Atos, lembra? Ele sabia. E você tem que saber muito bem a quem você pertence, quem é o teu pastor, quem é o teu Senhor. O mundo, como foi falado lá no começo, ele não aceita deixar os seus direitos. Ele quer a todo custo seus direitos, ele quer fazer do jeito dele, quer fazer do jeito que ele gosta, como ele acha que tem que ser feito. Mas a palavra de Deus diz que a palavra dele não pode mudar. O Senhor e você e eu muitas vezes temos que dizer não ao mundo e estamos vivendo momentos tão difíceis e você tem que dizer não ao mundo. O momento de corrupção está tão grande, você tem que dizer não, não quero isso na minha vida. Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque o Senhor tem guardado você em pastos verdejantes. Porque o Senhor tem sustentado você e a tua casa. Porque o Senhor tem te colocado de pé a cada dia, a cada manhã. Porque a mão poderosa de Deus tem te assistido. E Deus tem te guardado, como está aqui a palavra do Senhor. E você se lembra quando estamos falando de guardado, aquele versículo, né? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você pode descansar em paz, por quê? Porque você sabe que tem um Deus que te guarda. Aleluia. Nós sabemos que temos um Deus que nos ama. Aleluia. E nós sabemos que temos um Deus que um dia nos chamou e nos tocou. Que um dia alguém orou por você. Um dia você ouviu a voz doce do Espírito Santo. Um dia você foi despertado do sono. Um dia você e eu fomos chamados de tal maneira que por mais que você tenta romper, e por mais que o mundo tenta fazer você romper, porque o mundo cria muitas ideias, o mundo cria muitas coisas, muitas conspirações, muitas combinações. O evangelho continua sendo debatido até hoje, Jesus continua sendo debatido, não aceito, nas rodas de muitas pessoas. Eles falam de tudo menos de Cristo Jesus. As pessoas falam de solução para o mundo, mas não falam de Jesus. Não fala de salvação, não fala daquele que é poderoso para libertar, curar e salvar. Mas você e eu que estamos aqui hoje, temos a certeza de uma coisa: este evangelho é poderoso. Esse evangelho um dia tocou o teu coração, e eu falo até para minha mãe: é impossível abandonarmos a Cristo.
Porque a palavra de Deus está arraigada no teu coração, ela está queimando o nosso coração, ela queima o teu coração. Quando você está triste, ele vem te socorrer. Quando você está batido, ele vem te colocar de pé. Quando você está muito alegre, ele diz: ei, espera um pouquinho, abaixa um pouquinho a alegria. Quando você pensa que ele não está, ele está com você. A Bíblia diz que quando você pensa que está fraco, aí você é forte. Aleluia. Quando você pensa em desistir, ele diz: ei, filho, você é meu. Você não pode ir embora. Fui eu que te comprei, fui eu que te escolhi, fui eu que te chamei. Nos últimos dias, eu vejo as pessoas da própria igreja se afastando de Cristo e talvez tentando romper com Cristo, romper com Deus, romper com o Espírito Santo. Mas ele tem clamado, ele tem chorado, ele tem intercedido. A Bíblia declara que, amados, que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está dizendo: vamos, Samuel, mais um pouquinho só. Vamos, Débora, vamos, Marli, vamos, irmãos, vamos, igreja, só mais um pouco de tempo, porque em breve estaremos com o Senhor na glória, em breve estaremos com o Senhor no céu, não haverá mais dor, tristeza, choro, angústia. Estaremos com aqueles que já partiram. Estaremos cantando e glorificando ao Senhor para sempre. E para sempre. Para sempre. Nada vai poder te segurar mais. Não haverá o corpo cansado. Não haverá mais o desânimo. Não haverá mais nada que vai pedir você de viver esse milagre. Quando olhamos para a palavra, nós somos despertados de tal maneira. E as pessoas tentam comprar o evangelho com dinheiro. Elas tentam comprar o evangelho com a sua profissão. Elas tentam comprar o evangelho, mas elas não podem, porque a Bíblia diz que o Evangelho de Deus é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Ele é o poder de Deus somente para aquele que crê. Para o ímpio, infelizmente, se o ímpio não abrir o coração, a palavra de Deus não penetrar e não mudar, nada pode acontecer. Mas se você abrir teu coração nesta noite, e se você que está aqui hoje, nesta noite, dizendo: Senhor, onde tu estás? Eu quero que você saiba de uma coisa: Deus está guardando você dia e noite. Aleluia. Nós ouvimos o hino cantando aí, que todos os dias, né, eu estou em tua presença. Eu estou nas mãos, desde o meu deitar até o meu levantar. Você está nas mãos de Deus. A Bíblia diz que você é menina dos olhos de Deus. Nós te louvamos nesta noite. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque ouvimos coisas tremendas. Ouvimos de um lado, pessoas estão tentando romper contigo, mas ouvimos do outro lado que o Senhor tem nos chamado, tem nos amado, tem nos guardado. Senhor, que nós possamos esquecer o mundo lá fora e nos apegar à tua palavra. Possamos esquecer as coisas lá de fora e nos apegarmos às tuas promessas. Que possamos andar nessas palavras de Judas, Senhor Deus, que ele viveu, experimentou este amor, sendo teu irmão na carne ainda que ele era. Ele viu tantas coisas, quantas coisas Judas viu, quantas coisas aqueles homens viram. O Senhor andando com eles, lado a lado, face a face, ouvindo Jesus, os olhos, os movimentos, a boca, Senhor, está conosco, desperta-nos, desperta esta igreja, desperta estas vidas, desperta, Senhor, traga de volta a alegria de estar na tua presença, traga de volta a alegria de dar um glória a Deus, traga de volta a alegria de estarmos te louvando, te adorando, glorificando-te, porque sabemos, Deus, que tudo está no teu controle, porque um dia o Senhor nos tocou com o evangelho da salvação, e eis-nos aqui nesta noite, Senhor, porque nós somos teus, e eu quero lhe dizer obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Aproveita, Senhor Deus, para orar pelo Senhor Alcides, Pai. Aquele homem que teve infarto esta semana encontra-se no hospital. Senhor, entra naquele quarto do hospital agora e vai restaurando a saúde, vai restaurando este corpo doente, vai visitando com teu Espírito Santo, vai convencendo, revela-se a ele, ó Deus. Traga, Senhor, a salvação, Senhor. Traga, Senhor, o poder dunamis nesta noite naquela vida. Toca com este poder curador, pois a tua palavra é poder de cura, é poder que salva, é poder que transforma. E eu oro nesta noite para a sua casa, para a sua família e para este corpo, para este homem, para o teu servo Alcides. Toca, Senhor, em nome de Jesus, esse corpo agora, restaura esse corpo, desde a sola de seus pés até a sua cabeça, vai trazendo cura, restauração em nome de Jesus. Eu oro sobre aqueles que estão aqui hoje,
cada irmão que está aqui hoje, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, vai trazendo vitória, vai trazendo bênção, vai entrando com salvação, vai, Senhor Deus, se eles possam sentir esse seu guardar, a tua mão, o teu amor guardando, protegendo, edificando, porque tudo é teu, Senhor, tudo que está conosco é teu, tudo pertence a ti, Senhor, nada é nosso, tudo é teu, Senhor, e nós consagramos tudo em tuas mãos, tudo colocamos no teu altar nesta noite, colocamos nossos anseios, nossos medos, tudo que está nos preocupando, nós entregamos a Ti nesta noite, porque o Senhor é autor e consumador da nossa fé, o Senhor é aquele que nos comprou com Teu precioso sangue. Obrigado, Jesus, por tudo, obrigado por estarmos juntos nesta noite, eu te louvo, obrigado por estarmos na Tua presença nesta noite, obrigado, Pai, porque sabemos que fomos um dia escolhidos, chamados, somos amados e temos sido guardados, o Senhor tem nos guardado, e sabemos que o Senhor tem nos guardado até o fim, para que possamos estar na Tua presença